meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos felizes de poder estarmos aqui mais uma vez para continuar ministrando esse estudo que com certeza tem sido uma bênção na sua vida e tem nos despertado cada vez mais para estarmos mais e mais ligados ao Senhor Jesus, com essa esperança renovada, que é a esperança da volta do Senhor Jesus, que acontecerá brevemente. Antes de iniciarmos esta última aula, que traz por título O Reino Milenial de Cristo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você acione aí o sininho das notificações, ative ele, para que você possa estar recebendo os conteúdos que vamos estar postando aqui diariamente, semanalmente, tá ok? Não esquecendo também de deixar aquele like e futuramente você pode também estar se tornando membro deste grupo, se inscrevendo, fazendo parte, para que nós possamos estar assim, fazendo o trabalho do Senhor, trazendo uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de vida eterna para a sua vida. Esse é o nosso intuito, é o nosso objetivo, de estar trazendo aquilo que normalmente já não se ouve mais nas denominações. E a igreja precisa ser despertada, a igreja precisa ser alertada de tudo que está acontecendo, de tudo que vai acontecer, para que possamos estar de pé, vigilante, aguardando a volta do Senhor Jesus. O texto áureo da nossa aula de hoje está registrado em Zacarias, capítulo de número 14, verso 9, que diz: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. A verdade prática diz ainda: o milênio preparará a terra para o estabelecimento do reino eterno de Cristo, conforme as promessas das Sagradas Escrituras. A leitura em classe está registrada em Apocalipse, do capítulo 20, do verso 1 até o 7, que diz assim: se você tem a sua Bíblia ou está de posse da apostila, você pode acompanhar conosco desse texto aqui de Apocalipse, capítulo 20, verso 1 a 7, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. O milênio é alvo de muita profecia através da Bíblia. Porém, hoje há pessoas que materializam e outras que espiritualizam excessivamente o assunto. Portanto, é necessário a gente evitar os extremos, para que possamos ter uma interpretação correta das profecias bíblicas e de acordo com a própria Bíblia. Infelizmente, nós temos aí muitos achômetros, por falta talvez aí de um conhecimento mais abalizado, acrescenta, diminui e vai por aí afora a interpretação. Mas o maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então, que nesta oportunidade possamos entender o que realmente vai acontecer. Tivemos, inclusive, o privilégio de poder acompanhar essas 12 lições passadas, mostrando claramente, com toda facilidade, sem nos aprofundarmos muito nos originais gregos. Então, trouxemos esses conteúdos numa linguagem que todos
pudessem compreender e entender o que de fato acontece e o que vai acontecer no futuro, e eu acredito que num futuro muito próximo. A introdução diz assim: a volta pessoal invisível de Cristo à Terra está prevista em toda a Bíblia. Deus estabeleceu o programa de um reino teocrático iniciado com o povo de Israel, prosseguindo no período milenial e culminando no reino eterno. Isso vai acontecer. O povo de Israel está ansioso, aguardando por esse dia, por esse momento, e o Senhor vai cumprir a sua palavra. Então, nós temos aqui o primeiro tópico, que fala o fim da grande tribulação. Isso trata-se do final dos 7 anos da grande tribulação. Aí nós temos aqui a volta pessoal de Cristo. O texto de Zacarias, no capítulo 14, verso 3 e 4, indica a intervenção divina sobre o Monte das Oliveiras em Israel. As nações reunidas pelo anticristo para combater e destruir Israel serão surpreendidas pela vinda do Senhor. O texto de Joel, capítulo 3, verso 2 e 12, fala do vale de Josafá, identificado também como Cedron, localizado entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Será nesse lugar o encontro do Senhor contra as nações inimigas de Israel. O Monte das Oliveiras, o lugar exato de onde Cristo subiu ao céu, também sobre ele descerá gloriosamente. No final da grande tribulação, que vai ser os 3 últimos anos, os três anos e meios finais dessa grande tribulação, é que a coisa vai realmente ficar muito apertada, onde o caos vai estar de sobremodo incompreensível, se cumprindo o que o Senhor diz: a aflição dos últimos dias será tal como nunca houve em todas as eras, em todos os tempos. E diz o texto que as nações, o anticristo vai arregimentar as nações, os exércitos inimigos, para destruir o povo de Israel. Aí surge uma pergunta: por que será que o inimigo vai estar com esse ódio todo, essa ira toda contra o povo de Israel e quer exterminá-los de uma vez por toda? Porque ele sabe que o povo de Israel é o povo da promessa de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão. E o diabo não tentou isso e não vai tentar isso apenas nesse período, porque ele já tentou antes, no grande holocausto que existiu. O diabo, através de Hitler, matou milhões e milhões de judeus. Ele tentou, de todas as formas, exterminar com o povo judeu. Agora, essa vai ser a última cartada dele. Só que o texto também nos diz que quando eles estiverem praticamente consolidando tudo aquilo que ele planeja, o Senhor Jesus vai se manifestar para se cumprir o que os anjos falaram, para os apóstolos. Porque vocês estão aí, absortos, olhando para cima. Da mesma forma que Jesus subiu, ele vai descer. Então, Jesus vai descer exatamente ali no Monte das Oliveiras e vai exterminar com todos os inimigos. E diz o texto de Zacarias que aquele monte vai se fender na hora que Jesus descer sobre aquele monte. Também fala do vale de Josafá e do Vale do Cedro. Esse monte vai se fender e vai ser um escape para o povo judeu, porque eles vão estar encurralados ali. E nesse momento, esse monte vai se fender. E diz o texto bíblico que vai ser a válvula de escape para o povo judeu. E a partir daí, o Senhor vai tratar com os inimigos e vai, com a espada da sua boca, vai destruir todo aquele grande exército que está ali na iminência de destruir o povo de Israel e riscá-lo definitivamente do mapa. O segundo ponto fala da sequência dos eventos finais. Está registrado em Mateus capítulo 24, versículo de 27 a 30. Nesses versículos, Jesus apresentou a realidade da tribulação. Mateus 24 e 21. E no versículo 27, ele fala de sua vinda visível como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. No versículo 22, Jesus retrata mais uma vez a visibilidade de sua vinda usando a ilustração dos abutres atraídos pela matança. E no versículo 29 dá a entender que a sua vinda será logo depois da tribulação daqueles dias. E no versículo 30 ele fala do sinal dessa vinda no céu, uma prova de que ele, o Messias, virá sobre as nuvens do céu. Nós vemos aqui o primeiro ponto, o relâmpago, que sai
do Oriente se mostra até o Ocidente. Então, o relâmpago todos conseguem ver. O segundo, ele fala, Jesus retrata mais uma vez da visibilidade de sua vinda usando a expressão dos abutres. Quer dizer, quando você quer descobrir se há alguma coisa morta, você olha para cima e você vê os abutres. Aqui no Brasil nós chamamos de urubus. Os urubus voando em círculo. Então, logo a gente tem a ideia de que ali, naquele ponto, onde os urubus estão voando por cima, existe alguma carniça, algum animal morto, tá certo? E o terceiro ponto fala da vinda do Senhor Jesus nas nuvens, vindo nas nuvens do céu. E aí se cumpre o que está escrito, todo olho verá, tá certo? Então isso vai acontecer. E é nesse período, no final da grande tribulação, que se concluirá a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque a primeira fase da segunda vinda veio para os que dormiram em Cristo, daqueles que morreram em Cristo e dos que estão vivos, que serão transformados. Ou seja, será o arrebatamento da igreja. 7 anos depois, o Senhor Jesus virá visivelmente com a sua igreja glorificada para intervir nos atos do inimigo, do anticristo e de todos os exércitos inimigos de Deus que se levantaram com o inimigo, com o anticristo para destruir o povo de Israel. O Senhor vem para colocar um fim em tudo isso e aprisionar o inimigo definitivamente por 1000 anos, aonde ele não terá mais a oportunidade de tentar ninguém. Então ele será aprisionado, nós vamos ver aqui no decorrer desse estudo, ele vai ser aprisionado e aí o Senhor, a partir desse momento, implantará o seu reino na terra por 1000 anos, governando assim para o povo judeu e para todas as nações. O terceiro tópico fala da derrota do anticristo e seus exércitos. Então, aqui está no plural, não é o seu exército, mas seus exércitos, conforme registra Apocalipse, capítulo 19, verso 15 a 21. Então, nós vemos aí o tamanho da ousadia de Satanás. Ele vai regimentar exércitos para destruir. Ele quer ter a certeza de que vai destruir 100% o povo de Israel, né? Mas não vai conseguir, porque Deus é mais, Deus é maior. Nos versículos anteriores, ao 14, Cristo aparece como um grande general de exército, como nos tempos bíblicos. E o versículo 15 mostra um Cristo preparado para fazer juízo sobre a impiedade do anticristo. Diz o texto que saía da sua boca uma espada afiada para ferir com ela as nações. A partir do versículo 17, uma grande ceia é apresentada para comer as carnes de todos os inimigos do povo de Israel que se ajuntaram para destruí-los. Mas eles serão aniquilados pelos exércitos de Cristo. No versículo 20, a besta, que é o anticristo, juntamente com o falso profeta, são presos e lançados vivos no lago de fogo. Esses dois personagens não são meras figuras ou metáforas, mas realmente 2 homens da parte do diabo que se levantarão naqueles dias. Então, nós vemos aqui nesse ponto que o falso profeta e a besta, metaforicamente falando, eles vão ser os 2 que vão inaugurar o Geena, porque eles vão ser os 2 que serão lançados primeiro no Geena, no lago de fogo e enxofre. Então, eles não terão mais como sair de lá e voltar lá para ajudar o diabo a continuar propagando a mentira e o ódio. Então, o anticristo, ele vai ser acorrentado, vai ser aprisionado. E por 1000 anos ele vai ficar preso. Nesse período, o Senhor Jesus vai reinar na terra sobre todas as nações e ele vai estar preso. Então, nós vimos até aqui esse ponto. O quarto ponto fala a vinda em glória. Então, está registrado em Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 a 16. Esse texto refere-se especialmente à forma da descida gloriosa de Cristo sobre um cavalo branco. O cavaleiro que monta o cavalo do capítulo 19 de Apocalipse é Jesus, porque é identificado como fiel e verdadeiro. Nada tem a ver com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, o qual se refere ao anticristo. O versículo 14 de Apocalipse fala dos santos que acompanham a Cristo na sua volta à terra. Eles montam cavalos brancos e os seus cavaleiros estão vestidos de linho finíssimo. São os anjos
e a Igreja de Cristo, que gloriosamente participam da sua conquista. Então, o engano acontece porque, primeiramente, aparece aquele cavaleiro lá do capítulo 6, também imitando Jesus, parecendo ser Jesus, e aí é onde todas as nações acabam se confundindo. No entanto, o verdadeiro Cristo é esse aqui do capítulo 19. Ele não só descerá com seus anjos, mas também descerá com a igreja glorificada que estará acompanhando e participando da sua conquista sobre o poder do inimigo, sobre tudo aquilo que o diabo provocou, e colocando ordem em toda a situação do planeta. O segundo tópico vem falar aqui da preparação para o reino milenial. Então, com a derrota do anticristo e seus exércitos, Israel verá que aquele a quem rejeitaram na primeira vinda não é outro senão o seu Messias. Olha só que coisa. Jesus esteve com eles por 33 anos. 3 anos e meio Jesus pregou o evangelho, curou os enfermos, multiplicou pão, fez tudo o que precisava. E fez muito mais do que a Bíblia registra, porque o escritor diz que se tivesse sido registrado tudo que Jesus realizou, os livros, aí vem para o plural, os livros do mundo não comportaria todos os feitos que Jesus realizou nos seus dias, nos dias em que ele esteve conosco aqui na terra. Tá? Então, ele foi rejeitado, não foi acreditado, as pessoas desdenharam dele, julgaram ele como sendo o próprio Beelzebul, aquele que prega em nome de Satanás. Os sacerdotes perseguiram e entregaram ele à morte. Claro que tudo isso estava escrito acerca do Messias. Tudo estava escrito e precisava se cumprir. Esse fato vai acontecer quando Jesus se manifestar. Então, eles vão conhecer Jesus. Ele falou, não acredito. Nós rejeitamos o Messias, nós perseguimos, nós matamos o Messias, e se não matamos indiretamente, nós demos o nosso voto de apoio para que isso acontecesse. Então, haverá ali um grande arrependimento. E eles serão novamente inserido no contexto, porque Deus fez uma promessa, fez uma promessa ao povo judeu, e Deus vai cumprir essa promessa. Automaticamente, muitos israelitas vão perecer, vão ser lançados no Gehenna, tá? Mas o remanescente vai permanecer, e o Senhor vai governar para eles. Então, o primeiro ponto, a conversão a Cristo da parte dos judeus, Zacarias capítulo 12, verso 10. Fala do espírito de súplicas que será derramado sobre a casa de Davi e prantearão pelo que fizeram a Cristo na sua primeira vinda. Vários textos bíblicos da profecia indicam essa conversão e renovação. Zacarias capítulo 13, verso 9, Ezequiel 36, do verso 24 a 31, Isaías capítulo 25, verso 9, e Romanos capítulo 11, verso 26. Todas estas passagens mostram que os judeus sobreviventes daqueles dias serão leais a Cristo, aceitando como Messias. Porém, haverá também muitos judeus rebeldes, os quais sofrerão o juízo de Cristo, conforme registra Ezequiel 20, do verso 33 a 38, e Malaquias, capítulo 3, verso de 1 a 5. Então, como frisei a princípio, os remanescentes lamentarão, se humilharão, reconhecerão o Senhor como Messias e tornam-se leais ao Senhor em tudo e mais tudo. No entanto, haverá aqueles judeus rebeldes que não aceitarão e eles sofrerão o juízo de Cristo. Serão lançados também no Gehenna, porque não haverá espaço para eles na Nova Jerusalém. O segundo ponto fala da prisão de Satanás. Está registrado no capítulo 20, do verso 1 a 3, que diz: antes que o Senhor instale o seu reino milenial, Satanás será preso por 1000 anos com todos os seus anjos, e assim não estarão livres para tentar as criaturas nos dias do reino milenial de Cristo. Então, esse período do governo de Cristo na Terra vai ser uma maravilha, porque as pessoas não serão induzidas a erro, não serão mais tentadas, porque o diabo e todos os anjos, os demônios, serão lançados na prisão. O terceiro tópico fala sobre o Rei Jesus. E será um período de completa manifestação da glória de Cristo no seu domínio, governo, justiça e reino, conforme está registrado nas referências de Isaías capítulo 9, verso 6,
Salmo 45, verso 4, Isaías capítulo 11, verso 4, Salmo 72, verso 4, Deuteronômio capítulo 18, do verso 18 e verso 19, Isaías 33, 21, 22 e Atos capítulo 3, 22. Vários são os títulos e nomes de Cristo no milênio. Ele é chamado o renovo, conforme Isaías 4, verso 2, capítulo 11, verso 1, Jeremias capítulo 23, verso 5, capítulo 33 e 15, Zacarias capítulo 3, verso 8 e 9, capítulo 6, verso 12 e 13, e Senhor dos Exércitos, como está registrado em Isaías 24, 23, 44, verso 6. Ancião de dias, Daniel capítulo 7, verso 13, o Altíssimo, Daniel capítulo 7, 22 e 24, o Filho de Deus, Isaías capítulo 9, verso 6, Daniel capítulo 3, 25, o Rei, Isaías 33, 17, 22, 44 e 6 e Daniel 2 e 44. O Juiz, Isaías 11, 3 e 4, 16 e 5, 33 e 22 e 51, 4 e 5. O Messias, Príncipe, Daniel, capítulo 9, 25 e 26, e muitos outros títulos destacam as atividades do Rei Jesus. Nós vemos aqui que ele é chamado de Renovo, Senhor dos Exércitos, o Ancião de Dias, o Altíssimo, o Filho de Deus, o Rei, o Juiz, o Messias, o Príncipe, e ainda existe uma infinidade de nomes que serão atribuídos ao nosso Senhor Jesus Cristo naqueles dias. Porque ele governará com equidade, será um período de paz, de bonança e de abundância para todas as nações. Hoje, Josefo escrevendo, ele nos traz à luz um ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, que nós, brasileiros, por exemplo, as pessoas que são de outras denominações, por exemplo, faz caravana para ir lá para Aparecida do Norte, para cultuar, né, a Aparecida, né, lá no Nordeste vão para o Canidé, vão lá para a cidade do Padre Cícero, lá, né, Juazeiro do Norte. Nesse período, as pessoas farão caravanas de todos os pontos da terra para visitar Jerusalém. Aliás, isso já é feito hoje, mas nessa época vão para poder cultuar a Cristo, adorar o Senhor Jesus na beleza da sua santidade. Então haverá romarias de todas as partes do planeta para Jerusalém, para poder visualizar o Rei, o grande Rei, o Senhor Jesus, e adorar Ele e prestar culto a Ele. O quarto tópico fala sobre características do reino milenial. Primeiro, esse reino será pontuado pela justiça. Somente os justos serão admitidos no reino. E aí nós temos as referências bíblicas que está registrado em Mateus, no capítulo 25, verso 37, Isaías capítulo 60, 21, capítulo 26 e verso 2. A justiça será sinônimo do Messias. Malaquias capítulo 4, verso 2, Isaías 46, verso 13, capítulo 51, verso 5. Então, nós percebemos aqui que o primeiro ponto, ou a primeira característica do reino milenial de Cristo será a justiça. Os injustos não terão parte nesse reino. Muitos dos injustos morrerão nessa última batalha aí. Morrerão nessa batalha. Quer dizer, o planeta vai ser limpo de toda a injustiça. Os injustos não farão parte do governo de Cristo. Porque a justiça de Cristo será sinônimo, é um sinônimo. Então, ele jamais vai admitir o injusto ou a injustiça no seu reino. A segunda característica do reino milenial de Cristo será a obediência. E foi o propósito original de Deus na criação do mundo, o estabelecimento de um princípio de obediência completa e voluntária a Deus. Foi o que aconteceu lá no início, quando Deus falou para Adão: Adão, crescei e multiplicai. E tudo que está plantado aqui no Éden, você pode comer livremente, mas daquele fruto que está ali naquela árvore, você não coma e não toque nele, porque no dia que vocês tocar ou comer, vocês vão morrer. Então, essa obediência teria que ter sido cumprida, né? Não poderia ter sido desobedecida essa ordem do Senhor. Nós vemos aqui que esse era o propósito original de Deus. Desde o princípio, que existisse uma obediência completa
e voluntária à vontade de Deus. A árvore da vida foi colocada no Éden como uma prova de obediência. Ou seja, a árvore está lá, mas em obediência a Deus eu não vou passar perto dela, porque o Senhor me advertiu. O que é que a Bíblia diz? Que o avisado, quando vê o mal, se esconde, mas o tolo vai lá e deixa quebrar a cara. Foi o que Adão fez. Ele tinha sido avisado por Deus. Olha, você não toque naquele fruto, não coma daquele fruto, porque se você fizer isso, você vai morrer. Então, ele fez isso por intermédio da mulher, porque a mulher pecou e convenceu ele a comer. Então, é como se ele tivesse ido, porque ele era o cabeça, ele era o chefe, era a pessoa que estava no comando da situação. Então, ele não poderia ter aceitado. Mas a partir do momento que ele aceitou, foi ele que pecou. E Deus não chegou no paraíso chamando por Eva, porque Deus tinha um compromisso com Adão. Então, Deus chamou Adão. Adão, aonde você está? E o que aconteceu? Eles pegaram folha de figueira, porque descobriram que estavam nus, e foram se esconder. Depois de um tempo, Adão se apresenta, todo acabrunhado, envergonhado, diz: ah, Senhor, nós nos escondemos, porque nós estamos nus. Ué, Adão, mas quem falou que você estava nu? Por acaso comeste do fruto que eu te proibi que não comesse? Aí ele tentou transferir a responsabilidade. Senhor, a mulher que tu me deu comeu do fruto e me deu e eu comi também. É por isso que até hoje as pessoas resolvem transferir responsabilidade. Ninguém quer assumir com a responsabilidade dos atos que pratica. Sempre quer achar alguma coisa que venha justificar aquilo que ele fez. Tá certo? Precisamos tomar cuidado com isso, porque isso desconfigurou e descaracterizou o Adão e Eva, o primeiro casal ali no Éden, e por conta disso toda a humanidade passou a sofrer e paga um preço terrivelmente, porque tudo que estava na mão de Adão e que deveria estar nas nossas mãos foi transferido para Satanás. Satanás assumiu o controle da terra e passou a reinar como um príncipe nessa terra. E nós temos pago um alto preço por conta disso. Nós só teremos esta tranquilidade, a paz verdadeira, implantada sobre a terra quando Jesus assumiu o controle do governo de todas as nações, conforme está dizendo o texto aqui. A árvore da vida foi colocada no Éden como uma prova de obediência, conforme registra Gênesis 2, 16 e 17. Diz a Bíblia que Deus sujeitou todas as coisas àquele que é o Senhor, Efésios capítulo 1, 22. O terceiro tópico diz: conhecimento universal de Deus. Isaías 11, verso 9, Jeremias 31, 34. O conhecimento estará disseminado e determinado em toda a terra. Na verdade, todas as pessoas terão conceitos corretos sobre Deus, porque o mal estará detido naquele tempo. Então, ninguém vai maldar ou pensar contrário àquilo que verdadeiramente é. Por quê? Porque não haverá mais os demônios, os espíritos malignos para induzir a mente das pessoas, para poder fazer julgamento precipitado ou para induzir as pessoas a praticarem o mal. Eles estarão aprisionados, as pessoas conhecerão o Senhor Jesus de fato e entenderão que ele realmente é o Messias. Se naquela oportunidade que Jesus multiplicou os pães e os peixinhos, e o pessoal ali já quiseram arrebatar ele para que fosse o rei, agora, nessa época, se cumprirá na íntegra. O Senhor Jesus será o rei de todas as nações. A quarta característica do reino milenial será a paz e a prosperidade. Isaías capítulo 2, verso 4, capítulo 35, verso 1 e 2. A maldição do pecado estará detida, sem poder de alastramento. A paz será universal, porque a sua base será a justiça do Messias. Que maravilha vai ser participar desse reino milenial de Cristo. Não haverá mais o pecado, a maldição, porque ele estará detido. Então as pessoas vão servir a Deus com alegria. Nós vimos no estudo anterior que nesse período os remanescentes, os judeus, serão os pregadores do evangelho. Então eles estarão pregando o evangelho e as pessoas não vão relutar em aceitar Jesus, porque estão participando de algo verdadeiro. Então é mais quem vai querer ser crente, ser cristão, e poder estar do lado do Senhor Jesus. A quinta característica será a longevidade. Olha que maravilha, Isaías capítulo 65, verso 20, 21, 22
e capítulo 33, 24. Uma vez que o mal estará detido, a vida física dos habitantes da terra naqueles dias não sofrerá tanto como hoje. É verdade que as pessoas não estarão isentas da morte, mas viverão muito mais. As pessoas vão morrer, mas, segundo a Bíblia diz, eles vão morrer fartos de dias. Hoje nós temos pessoas que conseguem chegar aí a 100 anos, 102 anos, né? Recentemente eu vi aí um senhorzinho aí, segundo o relato, ele está com 102 anos. E está firminho, né? Está firme, lúcido, louvado seja Deus por essa longevidade. Mas, nesse período, a longevidade vai ser uma coisa real. Você não precisa ficar procurando remédios, porque hoje existe. Você abre a internet e tem remédio disso, remédio daquilo, fórmula disso, fórmula daquilo, para que você aumente os seus anos de vida, para que você emagreça, para que você tenha isso, tenha aquilo outro. E a gente sabe que muito disso é propaganda enganosa, tá certo? É cinta que faz isso, é cinta que provoca aquilo, enfim. Mas nesse período, as pessoas naturalmente viverão por muitos anos, tá? E morrerão naturalmente. Não serão mais acometidas de doenças terríveis, como se vê hoje, que são consequências do próprio pecado, tá certo? Então, as pessoas morrerão por prazo de validade mesmo. Eles envelhecerão. Se vai viver 80, 100 anos, 102 anos, 105 anos, eles vão morrer porque chegou o momento de morrer mesmo. E vai ser uma maravilha. O outro tópico aqui, o quinto tópico, fala do final do milênio. A soltura de Satanás e seus anjos. Vemos uma descrição na Terra que mostra o fim do período milenial, conforme registra Apocalipse, capítulo 20, verso 2, 3 e 7 a 9. A razão pela qual Satanás será solto é discernida pela sua atividade no tempo de sua soltura. Ele sairá para enganar as nações e promover sua última batalha contra o povo de Deus. Aí nós vemos aqui a petulância de Satanás. Ele é uma criatura que não se dá por vencido. Ele foi aprisionado por 1000 anos, todos os demônios foram aprisionados. Mas no dia que ele for solto, ele vai ter ainda a audácia, a capacidade de convencer as nações contra Cristo. Está dizendo aqui que ele sairá para enganar as nações e promover sua última batalha contra o povo de Deus. E o pior de tudo, que pessoas que viveram nesse milênio, sendo regidos por Cristo de uma maneira justa, vão aderir ao convencimento de Satanás. Vão aceitar ser convencido por Satanás e vão se levantar contra a igreja do Senhor e contra o povo de Israel novamente, e contra o próprio Cristo. E aí nós temos o segundo ponto que fala sobre Gog e Magog, que está registrado no Apocalipse, capítulo 20, verso 8, falamos dele no estudo anterior. Esses dois nomes referem-se aos inimigos de Israel. Podem representar dois tipos de inimigo, povos vindos do norte e também povos em geral. O que prevalece mais fortemente é a representação de povos vindos do norte. Na verdade, a batalha não será muito extensa, porque haverá a intervenção divina. É nesse período aqui que vai acontecer a chamada Guerra do Armagedon. Essa vai ser a última guerra. Ela não vai ser uma guerra extensa, porque o Senhor Jesus vai intervir mais uma vez e aí vai botar fim de uma vez por toda nessa situação. O sexto ponto fala sobre o pós-milênio. Todos esses fatos conduzem ao grande trono branco, que é o juízo final, conforme Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Símbolo do poder de Deus para executar a justiça. Jesus será o juiz. Atos, capítulo 17, verso 31. E João, capítulo 5, verso 22 e 27. Diante do Supremo Juiz, todos haveremos de comparecer. Os perdidos não escaparão ao lago de fogo, conforme Apocalipse, capítulo 19, verso 20, capítulo 20, verso 10, 14 e 15, e capítulo 21, verso 8. O lago de fogo é um lugar e não um conceito, uma ideia ou um estado mental. Então, nós vemos aqui que tem muitas linhas de pensamentos que acreditam que isso aqui é apenas um conceito, isso aqui é figurado e que é uma ideia ou um estado mental. E, na verdade, o Lago de Fogo é um lugar físico, é um lugar que existe
não foi inaugurado ainda, mas vai ser inaugurado nesse dia. Primeiro vai ser inaugurado pela besta e o falso profeta. E depois vai se dar a última inauguração e definitivamente com todos os ímpios, com Satanás e com todos os seus demônios. Não é uma história da carochinha, não é um conto de fada. Isso aqui é real e nós precisamos estar atentos, estarmos firmados em Cristo, servindo a Ele com coração sincero, adorando a Ele na beleza da sua santidade, porque se nós perdermos a salvação e não resistirmos na grande tribulação, quando eu falo perdemos a nossa salvação, a salvação que eu estou me referindo aqui é o arrebatamento da igreja. Você não fizer parte do arrebatamento da igreja e passar pelo período da grande tribulação e negar o nome do Senhor Jesus ali naquele momento de grande aflição, você vai para esse lago também. Você vai ser lançado no Geena, viu? Não haverá salvação para você, porque o segredo ali é resistir até o fim, ser fiel até a morte, para poder receber a coroa da vida. Então, é algo muito sério que precisamos estar atentos para que não venhamos perder o nosso galardão, a nossa coroa ou a nossa primogenitura. Não troque a sua primogenitura, não troque a sua salvação pelos prazeres mundanos. A conclusão diz assim: na segunda fase de sua vinda em glória, visível em todo o mundo, Cristo vai julgar as nações, juízo das nações, e inaugurar o milênio, a gloriosa era da paz a ser implantada na terra, seguindo-se o grande trono branco, juízo final, ocasião em que somente haverá dois destinos, a morte eterna ou a vida eterna. Os crentes em Jesus estarão livres de qualquer condenação e irão desfrutar da eternidade. A conclusão é essa. Nesse momento não tem mais nenhuma alternativa. Ou você está capacitado a herdar a vida eterna, ou você não se capacitou e vai herdar a condenação eterna. E o ponto que me alegra é que a igreja estará livre desse último tribunal, porque ela, a partir do momento que foi arrebatada e passou pelo tribunal de Cristo, que foi ali para receber a recompensa pelos atos praticados aqui na terra, ela está 100% isenta de qualquer outro julgamento. Então, esse tribunal aqui, do grande trono branco, será para os ímpios e para todos aqueles que praticaram e amaram a injustiça. Meu querido irmão, foi um prazer muito grande poder estar contigo nessas 13 aulas, trazendo esses conteúdos para você, para que, com a ajuda do Espírito Santo, você possa ser despertado para estar sempre e cada dia mais na presença do Senhor, aguardando esse momento auspicioso, que é a vinda de Cristo, para arrebatar a sua igreja. Quero te agradecer de todo o meu coração pela paciência de ter nos acompanhado. Faça parte do nosso canal, se inscreva nele, né? Não esqueça aí de acionar o sininho das notificações, dê sempre aquele like para que, através do YouTube, nós possamos continuar divulgando e trazendo esses estudos que, com certeza, serve para a sua edificação espiritual e para o teu crescimento em graça e no conhecimento de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.